Nós estamos dando sequência a uma série de estudos que nós intitulamos há 1 ano e meio atrás, através da Bíblia, livro por livro. Na última vez que estive com vocês, nós finalizamos a nossa caminhada pelo Antigo Testamento. Nós temos agora uma outra jornada que a gente inicia, que é uma jornada pelos livros, pelas páginas do Novo Testamento. Eu estava observando aqui na minha Bíblia. Eu tenho outras Bíblias mais antigas em casa e talvez você conheceu alguma Bíblia assim, onde geralmente depois do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, havia um bocado de páginas em branco, às vezes 4, 5 páginas em branco, antes de apresentar o Novo Testamento. Isso era muito comum nas Bíblias. Depois de Malaquias apareceu umas 4 ou 5 páginas em branco. Depois o Novo Testamento era apresentado e aí a sequência da Escritura era feita. Nessa Bíblia que eu tenho em mãos aqui, isso não acontece. Terminou aqui Malaquias, já tem uma página apresentando o Novo Testamento. E claro que isso é só questão cultural, né, que o pessoal tinha no passado, mas eu acho que essa foi uma prática que o pessoal deixou de executar e que acaba trazendo alguma perda para nós. E por que eu digo isso? Porque, no mínimo, se você está lendo o Antigo Testamento e não conhece muito de Bíblia, e termina o último livro, e você encontra algumas páginas em branco, no mínimo você se pergunta, não é? Por que esse monte de página em branco aqui, antes de começar o Novo Testamento? No mínimo, isso servia, e eu penso que, inicialmente, essa era a intenção dos editores de Bíblia em português, chamar a atenção das pessoas para o fato de que Antigo Testamento e Novo Testamento, o texto sagrado que nós temos hoje, que é a palavra de Deus para todos nós, que esse texto ele não é produzido no vácuo. Não é assim, terminou o Antigo Testamento, no dia seguinte o Novo Testamento já começa e a história continua. Essas páginas em branco, elas acabavam servindo para ajudar a gente a lembrar que desde que o último profeta, que nós conversamos a respeito dele na última quinzena, né, Malaquias, desde que o último profeta entregou as suas palavras, até que o primeiro profeta aparece lá no Novo Testamento, retomando a mensagem de Deus, desde que isso aconteceu, houve, de fato, aí umas páginas em branco no processo de revelação. Deus continuou agindo, Deus continuou trabalhando, mas Ele continuou agindo e trabalhando de forma silenciosa. Essas páginas em branco diziam que Deus havia silenciado por um período de tempo. Essa foi a fala de Malaquias, que depois da mensagem dele, a próxima manifestação de Deus entre as pessoas seria através de um profeta que iria se manifestar para entregar a palavra de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. Aonde nós vamos ler na Bíblia hoje? Se a gente terminou Malaquias, e hoje eu não vou começar com vocês ainda em Mateus, eu quero conversar com vocês sobre essas páginas em branco, que não aparecem mais nas nossas Bíblias, mas que tem a ver com o tempo, que tem a ver com o período entre Malaquias, o último profeta, e entre João Batista, lá no Novo Testamento, o primeiro dos profetas, desse novo momento, dessa nova era. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse período que a gente geralmente chama de silêncio profético, e que, quando você lê ou estuda a respeito de Bíblia, geralmente os estudiosos chamam de período intertestamentário. É um período intertestamentário por quê? Porque é um período que fica entre os dois testamentos. Fica entre o último testamento, ou o primeiro, né, o Antigo Testamento, e o segundo testamento, que é o Novo. Então, essa época, esse vácuo, essas páginas em branco que apareceu na sua Bíblia, é exatamente a respeito delas que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Mas eu quero, e obviamente que antes de falar sobre as páginas em branco, eu quero me reportar ainda à Escritura, e gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Malaquias. Foi o último dos profetas que nós compartilhamos aqui. Mas eu quero ler com vocês Malaquias capítulo 4. Eu quero ler os últimos 3 versículos desse livro, Malaquias capítulo 4. Eu quero começar a minha fala com vocês
a partir desses últimos 3 versículos, Malaquias 4, versículos 4, 5 e 6. Quero fazer a leitura desses 3 versículos, esses 3 últimos. A nossa Bíblia tem Malaquias capítulo 4, versículos de 1 a 6, não é? Na Bíblia hebraica, o capítulo 4 não existe. Ora, como assim o capítulo 4 não existe? Então, falta uma parte na Bíblia, no texto hebraico? Não, não falta parte nenhuma. É que ao invés de ser capítulo 4, versículo 1, no texto hebraico continua. Capítulo 3, versículo 19, onde está 4:1. Capítulo 3, versículo 20, onde está 4:2. 3, 21, onde está 4:3. Então, o que a gente tem na Bíblia hebraica é que, ao invés do capítulo 4, versículos 1 a 6, a gente tem continuação do capítulo 3. Então, só tem capítulo 1, 2 e 3, e esse finalzinho aí, que é o capítulo 4, versos de 1 a 6, ele, na verdade, são os últimos versículos do capítulo 3, na Bíblia hebraica. Então, o texto é esse texto completinho do jeito que está aí. Só que ao invés de ser capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 2, é 3, 19, 3, 20, 3, 21, 3, 22, 3, 23 e 3, 24. É assim que a gente encontra lá no texto. Faz diferença? Nenhuma. O texto é exatamente o mesmo texto. Por que está assim? É uma questão vinculada a uma tradução chamada de Septuaginta, mas que não vem ao caso para a gente nesse momento. O que interessa é que o texto é integral. Mas por que eu quero ler com vocês os últimos versos, 4, 5 e 6? Porque esses últimos versículos aqui, eles aparecem no final do livro de Malaquias como uma espécie de epílogo de todo o processo revelacional que nós temos no livro dos 12 profetas menores. Malaquias, vocês já sabem, faz parte de um bloco que a gente conhece de profetas menores, mas que a tradição judaica chama de os 12. Então, ele é o último dos 12 profetas menores, e esses últimos 3 versículos aqui, eles são uma espécie da última parte da profecia. Então, Deus foi falando através de cada um dos profetas, e quando ele terminou de falar, através de Malaquias, aqui naquilo que a gente está chamando de capítulo 4, versículo 3, quando a última fala de Deus, a última palavra profética foi entregue. Então, esses últimos 3 versículos, 4, 5 e 6, aqui do nosso capítulo 4, esses versículos apareceram como um epílogo, como uma última parte, como uma exortação final da parte de Deus para Israel. E é importante isso. É importante por quê? Porque essa última fala de Deus que aparece aqui, ela serve para chamar a atenção do povo para um momento difícil que eles vão viver, que esse momento que a gente está chamando aí de silêncio profético, um período de mais ou menos 400 anos, então é muito tempo, desde que Malaquias entregou a última profecia dele, até que João Batista aparece lá no deserto. Então, é um período de mais ou menos 4 séculos, 400 anos. Então, tem um longo período de tempo que esse povo vai viver sem a presença de um profeta, sem a manifestação de alguém que vai aparecer da parte de Deus, entregando a palavra, entregando a profecia. E para que o povo consiga superar os desafios que virão daí por diante, há então esse epílogo, há então essa exortação, há então essa última fala da parte de Deus para o seu povo. E o texto começa assim, capítulo 4, a partir do versículo 4. Primeira palavrinha que nós encontramos no verso 4, lembrai-vos. A exortação da parte de Deus começa com essa exortação, com essa ordem da parte de Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Primeira exortação importante da parte de Deus para esse povo, que vai viver um longo período de tempo sem escutar a voz profética. Primeira orientação da parte de Deus é: lembre-se daquilo que eu já disse a vocês. Lembrem-se da lei de Moisés. Interessante que a lei é chamada de lei de Moisés, meu servo. E
depois Deus diz: a lei de Moisés, meu servo, foi a lei que eu dei, foi a lei que eu mandei. Aqui a gente percebe com clareza a consciência que Malaquias tem e a consciência que Deus quer despertar nesse remanescente que vai entrar no período interbíblico. A consciência que Deus quer despertar nestas pessoas, que as palavras dadas a Moisés, que as palavras dadas aos profetas, e Malaquias é um desses últimos profetas aqui, que as palavras que até aquele momento, que até aquele instante tinham sido direcionadas a Israel, apesar de terem sido direcionadas pela instrumentalidade de pessoas, foi Moisés, foi Samuel, foi Isaías, foi Daniel, foi Zacarias, foi Malaquias, foi Esdras. Apesar de a palavra ter sido encaminhada, ter sido direcionada ao povo pela instrumentalidade de outras pessoas, o fato é que essa palavra tem a sua origem em Deus, essa palavra é de Deus. É isso que na tradição cristã nós chamamos de revelação, e ao mesmo tempo de inspiração. Essa revelação é essa verdade que Deus concede a pessoas que Ele previamente escolhe. Essa inspiração é essa ação do Espírito Santo que leva essas pessoas que receberam a revelação de Deus a escrever isso, a registrar isso. A lei de Moisés escrita, os registros históricos, os registros proféticos, os escritos do Antigo Testamento que até aqui nós conhecemos, apesar de serem palavras entregues pela instrumentalidade de alguém, é a lei de Moisés, é a palavra de Samuel, é a palavra de Isaías, é a palavra do próprio Malaquias. Mas há uma consciência clara, e Deus quer despertar essa consciência clara nesse remanescente. E a consciência, essa palavra foi a palavra que eu mandei, foi a palavra que eu enviei. Essa palavra ela é composta de estatutos e de juízos. Estatutos e juízos. Existem direcionamentos nessa palavra, direcionamentos que têm o propósito, que têm a finalidade de ensinar a vocês o caminho reto, de ensinar a vocês o caminho da justiça, de ensinar a vocês o caminho da bênção, de ensinar a vocês o caminho da vida. Mas essa mesma palavra que é dada em forma de estatuto, ela também é dada em forma de juízo. É uma palavra que também ensina, que também instrui acerca dos desmandos, dos desvios, dos distanciamentos que podem e que certamente ocorrerão durante a caminhada e das consequências e dos resultados disso. Essa palavra foi dada. É dito que essa palavra foi dada a todo Israel. Isso chama a nossa atenção. A única maneira de nós perseverarmos, a única maneira de nós permanecermos diante de Deus, a única maneira do remanescente permanecer apesar do aparente silêncio de Deus, particularmente no tempo em que nós estamos vivendo. É a partir dessa exortação que é dada a um remanescente: lembrem-se do que Deus disse, lembrem-se do que Deus falou, lembrem-se dos estatutos, lembrem-se dos juízos. Esses estatutos, esses juízos são dados a todos vocês. Todos vocês indistintamente são alvos desses estatutos, são alvos desses juízos. Lembrem-se disso. Essa é a primeira palavra. Isso vai ser muito importante para Israel, porque os próximos 400 anos não tem mais voz profética. E quando a gente não escuta mais a voz profética, quando um profeta vivo não se levanta entre nós para falar em nome de Deus, e a gente precisa escutar a voz dele, qual que é a próxima atitude que nós assumimos? Enquanto Deus levanta profeta vivo entre nós, ninguém quer ler o que profeta morto disse. Para que eu vou gastar tempo lendo 66 livros ou capítulos do livro de Isaías, profeta, para saber a vontade de Deus, se Ageu, o profeta, está vivinho da Silva entre nós, e eu posso chegar a ele e dizer: o que eu faço nessa situação? Fale com Deus, ore a Deus por mim.
Então, enquanto há profeta vivo, a tradição escrita ela vai ficando sempre em segundo plano. Mas por que Deus ordena agora que uma atenção especial seja dada à revelação escrita? Exatamente por isso. Porque quando não há mais profeta vivo entre as pessoas, quando a profecia já não se manifesta mais, a forma privilegiada de se ouvir a voz profética, de se ouvir o profeta, é através daquilo que os profetas disseram, que eles registraram, que eles escreveram, e que agora se tornou texto sagrado para o povo. Então isso é importante. Por que eu e você, enquanto cristãos, precisamos nos lembrar dos estatutos e juízos de Deus? Por que essa palavra é direcionada, ou foi direcionada ao povo na época de Malaquias, e ela se aplica hoje a nós? Ela se aplica exatamente por isso. Porque uma vez que já não se manifestam mais profetas vivos entre nós, que falem diretamente da parte de Deus as suas verdades que serão universais, a maneira de nós agora entendermos a vontade revelada de Deus para todos nós é percorrendo os livros, as páginas, os escritos daqueles que viveram e morreram. Então, primeira coisa importante que é dada ao povo, e a exortação de se lembrar daquilo que foi dito, daquilo que foi escrito. Porque o que foi dito foi dito e escrito a todo Israel. Versículo 5, agora há uma promessa. Vocês vão se lembrar disso, vocês vão ler a Bíblia. Essa seria a tradução assim mais simples, né? Leiam a Bíblia, dediquem-se, e a Bíblia aqui é o Antigo Testamento, ao estudo de tudo que foi dito, de tudo que foi registrado, de tudo que foi escrito no Antigo Testamento. Gastem tempo com isso. Gastem tempo, porque é isso que vai fazer vocês permanecerem firmes. Façam isso. E aí vem uma promessa no versículo 5. Porque eu vou enviar a vocês o profeta Elias. Façam isso. Até que novamente se levante um outro profeta. Eu vou enviar. Vai se levantar novamente um profeta entre vocês. Esse profeta aqui é apresentado como profeta Elias. E o profeta Elias aqui, ele é apresentado como aquele que vem como precursor, como aquele que vem para preparar, como aquele que vem como um sinal de que, um tema que nós já tratamos muitas vezes em muitos outros profetas, o grande e terrível dia do Senhor chegue. Eu vou enviar o profeta Elias vem para inaugurar um novo tempo, para inaugurar uma nova época. O profeta Elias vem para anunciar que o grande e terrível dia do Senhor já está às portas. Depois, quando a gente for conversar sobre o Novo Testamento, a gente vai identificar esse profeta Elias. Mas é dito aqui no versículo 6, que antes que o profeta Elias prenuncie esse grande e terrível dia do Senhor, ele tem uma outra missão a cumprir. E o verso 6 diz: ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Interessante que durante essa série de estudos que nós fomos fazendo aqui, dias importantes como o Dia dos Pais, como o Dia das Mães, por exemplo, no ano passado, coincidentemente, né, e essa coincidência é uma coincidência divina, coincidentemente, as ministrações que nós tínhamos que fazer, elas se encaixavam perfeitamente. Quando a gente foi comemorar o Dia das Mães, tinha uma mensagem, não é, uma mãe que foi apresentada aqui. Quando a gente comemorou o Dia dos Pais, era dia de falar de Jó, e Jó foi um pai assim extraordinário. Hoje a gente está comemorando o Dia dos Pais. E o trecho que eu tinha para compartilhar com vocês para iniciar a nossa conversa era exatamente este aqui. E olha que coisa extraordinária. Aqui nós temos uma promessa da parte de Deus, que é a inauguração do novo tempo, da nova era, que precede o dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, que a inauguração desse novo momento, ele passa exatamente, e olha que coisa extraordinária, por uma estrutura que o Antigo Testamento conhecia bem, que nós conhecemos bem, que infelizmente está se esfacelando no nosso tempo,
que é exatamente a célula chamada família. Olha o que está sendo dito aqui. O profeta Elias vai converter o coração dos pais aos seus filhos. A palavra conversão no hebraico, shuv, ela fala exatamente desse sentido de conversão que a gente conhece. A pessoa está focada numa direção, e quando a conversão acontece, de repente o foco, ele muda 180 graus. Está sendo dito aqui através de Malaquias, o profeta, que uma das funções que esse Elias teria era exatamente a função de converter o coração dos pais aos seus filhos. Você já pensou como essa mensagem que Malaquias há 2.500 anos atrás anunciou, como essa mensagem é atual para o nosso tempo? O que é converter o coração do pai para o filho? Converter o coração do pai para o filho é fazer com que as atenções do pai, elas estejam primariamente voltadas para os seus filhos. E é interessante que quando se fala de pais aqui, nesse texto em particular, os pais aqui não são pais e mães. Não é o casal, o pai aqui é o pai mesmo. Pai aqui é um indivíduo, é uma pessoa, é um homem que ocupa esse papel, que ocupa essa função de ser a autoridade na família, essa pessoa que cumpre essa função de ser modelo, de ser exemplo. O profeta Elias vai fazer com que os corações dos pais se voltem, se convertam para os seus filhos. Os corações dos pais aqui estavam olhando para todas as coisas, menos para os seus filhos. Coração de pai convertido a filho é coração de pai que olha para o seu filho, que ama o seu filho, que atenta ao seu filho, que escuta o seu filho, que ensina o seu filho, que é modelo, que é exemplo para ele, que serve como suporte, eu vou utilizar essa expressão aqui, para que esse filho, para que essa criança possa crescer e possa cumprir todo o propósito, todo o desígnio de Deus na sua vida. É isso que significa dizer que o coração do pai se volta para o filho. Hoje nós carecemos de pais. A figura paterna, ela simplesmente está se esfacelando. A figura paterna no nosso tempo, na nossa época, ela simplesmente está desaparecendo. Hoje não existe mais o pai, hoje existe figura, não é? Paterna, alguém que ocupe o lugar, alguém que ocupe a condição, alguém que ocupe esse espaço, que outrora era um espaço ocupado pelo pai, pelo marido de uma mulher, pelo genitor de filhos. A figura do pai está desaparecendo já há algumas décadas. E as próximas gerações, elas vão perceber como. A gente já está percebendo hoje a ver o resultado extremamente negativo do desaparecimento dessa figura paterna no lar, na família, desse sinal de autoridade, desse indivíduo que serve como uma referência, o parâmetro, a lei. A gente já percebe isso hoje. Crianças, adolescentes, jovens, absolutamente sem rumo, sem direção, sem norte. Sem saber realmente quem são, sem saber realmente por que estão aqui, sem saber efetivamente quem são os outros. Uma coisa extraordinária é que quando esse Elias viesse, ele iria começar uma revolução espiritual, e essa revolução espiritual ele iria começar dentro de casa, dentro do lar. A palavra é colocada aqui como centro, a palavra é colocada aqui como o manual que ajuda a entender Deus, que ajuda a conhecer Deus, que ajuda a saber quem Ele é, que ajuda a entender a vontade dEle para as nossas vidas. Começa com a palavra. E depois essa revolução, essa mudança, ela ocorre ou começa a ocorrer dentro de casa.
É pais que hoje tiram os olhos do trabalho, é pais que hoje tiram os olhos dos seus projetos pessoais como prioridade número 1, é pais que hoje tiram os olhos dos seus interesses pessoais como prioridade máxima, que fazem uma curva assim de 180 graus, você está caminhando numa direção, e o desafio é, volte para o seu filho, volte para a sua filha. A promessa é que Elias ele vai fazer com que os corações dos pais se convertam aos filhos. E a recíproca é verdadeira. O texto diz que o coração dos filhos também vai se converter aos seus pais. Nada mais distante, a gente já viveu na nossa história, do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Antes de sair de casa hoje, ou ontem à noite, eu vi uma notícia de uma jovem que foi presa porque arquitetou, junto com outras pessoas, o sequestro da sua própria mãe. O que está acontecendo, gente? Os filhos estão matando seus pais, matando de fato, fisicamente, biologicamente, tirando as vidas deles. Quando não matam fisicamente, eles estão matando psiquicamente, emocionalmente os seus pais, estão acabando com a raça deles. Nós nunca vivemos um tempo em que os pais estiveram tão distantes dos filhos. E depois eles se assustam. Por que os filhos estão tão distantes deles? Quanto tempo você passa com seu filho? Quanto tempo você passa com a sua filha? Tempo de qualidade, não necessariamente tempo cronos. Porque você pode ficar o dia todo dentro de casa com seu filho e ele pode ser invisível para você. Você pode ficar o dia inteiro dentro de casa com a sua mãe e com seu pai e eles podem ser invisíveis para você. Quanto tempo de qualidade realmente nós passamos com os nossos filhos? Conversando, escutando, aconselhando, orando com eles, orando por eles, ensinando a eles as verdades. Uma promessa que a gente tem aqui no finalzinho de Malaquias é que o profeta Elias viria, que esse trabalho que ele viria fazer, o trabalho de preparar o caminho antes que o grande e terrível dia do Senhor efetivamente se manifestasse. É dito que, dentre as muitas atividades que Elias haveria de desempenhar, esse papel aí de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Esse papel ele haveria de desempenhar. Quando a gente entrar no Novo Testamento, nós vamos ver como é que isso se aplica lá, de uma forma assim, bem específica. Mas aí eu volto a dizer, quando a gente traz essas palavras para o nosso tempo, quando a gente traz essas palavras para a nossa época, quando a gente traz essas palavras para a nossa realidade, nós precisamos nos perguntar, presta atenção nisso, se Elias, esta manhã, não está falando novamente com o povo de Deus. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. O senhor está dizendo que é o Elias reencarnado que apareceu aqui na igreja de Deus de Vila Rosa para falar conosco? Longe de mim isso, eu sou só Jeová e nada mais do que isso, nada mais. Mas o que a gente vai perceber, quando a gente for trabalhar lá no Novo Testamento esse Elias, é que para além do profeta, há uma promessa de Deus que de tempos em tempos, que de épocas em épocas, que durante a caminhada do povo de Deus sobre a face da terra, Deus iria levantar pessoas no espírito e na virtude de Elias. E essas pessoas que viessem no espírito e na virtude de Elias, além de exortar as pessoas a lembrar-se das palavras de Deus, essas pessoas iriam chamar a atenção para a necessidade de nós termos famílias estruturadas de acordo com a palavra de Deus.
Eu não sou Elias, eu sou Jeová. Aqui está falando com vocês aqui agora, e não Jeová, Deus é só um cara que está aqui entre vocês, que aí piora, né? Mas só para facilitar a sua vida, o nome de Deus não é Jeová, não é? Então, isso aí já facilita muito a vida da gente. É só um pregador que passa por aqui. Mas é um pregador que tem agora a palavra de Deus em mãos e que faz questão de proclamá-la, de dizer o que a palavra está dizendo. E o que ela está dizendo é exatamente isso. Hoje é dia dos pais. Pastor, mas nós não vamos falar sobre o interbíblico. Calma, a gente tem ainda a próxima vez, ou o próximo encontro, para entrar em questões assim bem históricas. Mas eu não posso finalizar o antigo aqui e pensar o que é que o pessoal vai encarar aí no período intertestamentário, interbíblico, sem escutar essa última exortação da parte de Deus. Porque isso aqui foi a última fala. Essas foram as últimas palavras. Esse foi o último apelo da parte de Deus. Lembre-se das minhas palavras. Lembre-se daquilo que eu disse. Lembre-se daquilo que Moisés escreveu. Lembre-se das palavras dos profetas. Lembre-se dos estatutos. Lembre-se dos juízos. Fui eu quem dei isso a todos vocês. Lembrem-se disso. Lembrem-se. Pois eu vou enviar o profeta Elias. Eu vou enviar meu mensageiro. E ele vai fazer esse trabalho. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E olha como é que o versículo 6 termina. Ele vai fazer isso para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só tem um jeito de nós sermos bênção nas vidas de outras pessoas e de, através das nossas vidas, nós abençoarmos outras pessoas. E através de prestar atenção naquilo que Deus já disse. O cânon está fechado, é uma palavra para as pessoas da época de Malaquias, vinculada a todas as palavras proféticas que já foram entregues. Gaste tempo nisso. Leia isso, reflita nisso, pense a respeito disso. Incline o seu coração para isso. Escute essas palavras. Porque vai haver um dia de juízo. O grande e terrível dia do Senhor é o dia do juízo. Vai haver um dia de juízo. E nesse dia de juízo, o parâmetro, a referência que vai ser utilizada para julgar todos aqueles que se colocarem diante de Deus vai ser exatamente a disposição que as pessoas tiveram em relação a escutar os estatutos e juízos do Senhor, a obedecer esses estatutos e juízos ou a rejeitá-los. Não tem jeito, não tem saída, não tem escolha.